Boa noite. Isso não é se para você ter é uma boa noite, uma excelente noite. Faltou algo, né? É claro, vitória do Santos. Pra mim, ó, Santos operado e prejudicado, viu? Muita gente não fala, o Santos não foi prejudicado, o Santos não foi operado. Foi operado sim. E ainda bem que anularam o segundo gol, porque o segundo gol foi pior ainda. Lance irregular, totalmente irregular. Foi um negócio assim inadmissível, mas pelo menos anularam. No lance do gol de empate do Palmeiras, do gol do Flaco Lopes, deveria ter feito a mesma coisa. O Klaus, esse cara não pode pitar jogo não. Ainda mais Palmeiras e Santos, não pode. Por que a CBF não escolheu outro árbitro? Muito estranho, né? Muito estranho. Na cabine do VAR, o Pombo, o mesmo, né? O Pombo, né, Pombo? Você que anulou aquele gol legítimo do Barreal, né? Você chamou o Klaus mesmo? Ou fez. Ignorou. Ignorou o lance da falta lá do Alan em cima do Barreal? Se fosse o Santos, rapidinho anularia o gol. Se fosse o Santos, no lugar do Palmeiras, teria anulado rapidinho o gol do Santos. Ah, mas é o Palmeiras, né? É o time da casa. O Klaus é palmeirense, tá pitando o jogo, né? É muito estranho. Tudo bem que no futebol a gente aceita, às vezes, perder quando o time merece perder. Hoje o Santos, no primeiro tempo, foi muito melhor que o Palmeiras. No segundo tempo o time começou bem e poderia ter tido outra sorte, poderia ter já matado o jogo. E o Barreal perdeu um gol que não pode perder. O Santos perdeu muitas chances de gols. Muitas chances. O Santos tem esse problema há tempos. Esse problema já há tempos que o Santos tem. E o Santos Futebol Clube não pode dar margem de erros. O time erra demais. Já são 6 jogos sem vencer. 6, acho que 5 ou 6 jogos sem vencer. O Santos precisa caprichar mais nas finalizações, aproveitar as melhores oportunidades e fazer o gol logo. O time não consegue fazer. Por ser jogo, pelo jogo ter sido no Allianz Parque, o jogo ter sido fora de casa, até que não é um mau resultado, mas pelas circunstâncias, pela situação que o time se encontra, era para vencer. O Santos poderia ter vencido o Palmeiras, mas para mim, no lance do gol do Palmeiras também, não esse lance do segundo gol que foi corretamente anulado, o lance do gol do empate do Palmeiras também deveria ter sido anulado. Por que não anulou o gol? Por quê? Por que o Klaus não apitou falta no lance? Eu acho que os critérios da arbitragem, os critérios das arbitragens brasileiras, não são as mesmas com os outros times. Queria ver se fosse o Santos, não no lance do gol do Palmeiras. Tenho certeza absoluta que anularia o gol do Santos. Tenho certeza. Não duvido nada. É ridículo. Ridículo. Para mim o Santos, apesar dos pesares, mesmo se tivesse talvez tomado outro gol do Palmeiras ou tivesse empatado, e o time estava com o jogo na mão, poderia ter vencido. Para mim o Santos foi operado. O lance do gol de empate do Palmeiras foi ridículo, patético. O Cuca, fez a coletiva pós-jogo, ele disse que lamentou chances perdidas, mas comemorou o ponto conquistado fora de casa no clássico deste sábado.
Palmeiras e Santos 1-1. O Roleiser fez um belo gol. O Roleiser, pra mim, o melhor em campo. Já notas aos jogadores, tá? O Santos teve boas respostas sem Neymar. O Santos foi um time coletivo hoje. Eu gostei muito da postura do time do Santos. Agora só falta caprichar nas finalizações. É o que falta ao time do Santos. Mas hoje o Santos jogou muito bem. Foi um time competitivo. É o que queremos ver. Esse Santos com essa postura boa, time competitivo. Um time que busca o gol. No primeiro tempo o Santos mordeu, marcou forte o Palmeiras não conseguia sair para o jogo. E era a chance do Santos poder ter feito uns 2, 3-0. Só que o time não consegue. Faz 1-0, depois o time não consegue fazer 2, 3-0 para matar o adversário. O time não consegue. O Santos poderia ter saído com a vitória hoje. Poderia ter vencido, poderia ter saído com a vitória. Merecia. Só que o time depois, no segundo tempo, o time cai muito de produção, a preparação física do Santos é horrível. Isso tem que ser revisto. Há tempos o time morre no segundo tempo. Isso mesmo, há tempos. Né? Não é só esse jogo não, outros jogos, os jogadores morrem no segundo tempo. O time, a parte física dos atletas caem demais. E é preocupante. Isso está prejudicando o Santos Futebol Clube. Além do time não conseguir os resultados positivos, os resultados imediatos dentro dos seus respectivos campeonatos, o time não consegue manter a intensidade, manter a regularidade para conseguir construir e conquistar um resultado positivo. E os números não são bons, não estamos ganhando, estamos empatando. Acrescentou o Cuca, né? Que ele falou que se você está em um campeonato longo, você está incomodando se não conquista alguns jogos. Os números não são bons. Não estamos ganhando, estamos empatando, disse o Cuca. O Cuca disse que o time está jogando bem com ou sem ele, porque temos feito bons jogos até nas derrotas. Hoje foi um bom jogo. Na Bahia, na derrota para o Flamengo, em Buenos Aires, analisou o Cuca. Com o Neymar e sem Neymar, o Santos jogou bem, tá? Até contra o São Lourenço, o Santos não jogou mal, jogou bem. Dava para ter vencido na Argentina. Contra o Palmeiras, dava para ter vencido o rival da Barra Funda. Dava para ter vencido o Palmeiras. O Santos não foi capaz de conseguir superar o adversário. Tirando a arbitragem que hoje prejudicou o Santos, viu? Prejudicou demais. No lance do gol do Flaco Lopes, antes do gol do Flaco Lopes, foi falta claríssima em cima do Alan, em cima de Barreal. O Alan do Palmeiras em cima do Álvaro Barreal. Falta claríssima. É ridículo o árbitro e o VAR não ter chamado, ou deve ter chamado, o árbitro nem se importou também. Pode ter acontecido isso, não sei. É que eu não vou afirmar algo que eu não saiba. Mas, pô, é claro, é nítido que foi falta. Ah, mas é que é o Palmeiras, o time da casa. E se fosse o Santos? Teria validado o gol? Eu acho que não. Se é o Santos, rapidinho anula o gol. Se é o Santos, anula rapidamente o gol. Ó, para não, é que o Palmeiras empatou, time da casa, né? É o líder do campeonato, não pode perder. Pois é. Lamentável a arbitragem de Rafael Claus, que pra mim eu já não gostei quando ele foi escalado para apitar o jogo. Porque todo mundo sabe, ele é palmeirense, o time do coração dele é o Palmeiras. Eu acho que pra mim é um árbitro que deixa a desejar.
O técnico Cuca valorizou o empate em clássico sem Neymar. Jogamos bem com ou sem ele. Frases de Cuca na coletiva pós-jogo. Bom, vamos lá. O Santos fez 1 a 0 com o Roleiser no primeiro tempo, fez um belo gol, tá? Numa jogada que ele chutou a bola de fora da área. A bola ainda tocou na trave, fez o Carlos Miguel do Palmeiras não conseguiu chegar na bola. Foi um belo gol. O Palmeiras empatou o jogo logo no segundo tempo. Flaco Lopes, que não tem nada a ver com isso, fez o gol, mas deveria ter sido anulado devido à falta antes do lance da jogada do gol, antes do gol. Falta em cima de Barreal, claríssima, e o árbitro, não deu. Por isso que eu falo que o Santos foi prejudicado por causa disso. Antes do gol de empate do Palmeiras, o Barreal perdeu um gol. O Barreal não pode perder esse gol, não, Barreal, pelo amor de Deus. Era um lance que, se o Santos faz o segundo gol, eu tenho certeza que o Santos conseguiria sair com a vitória lá no Allianz Parque. Conseguiria. Mas só que o time do Santos é muito incompetente. É muito incompetente. O time poderia ter tido outra sorte, contando a arbitragem e o VAR, que prejudicou diretamente no lance do gol de empate do Palmeiras. Por pouco o Santos não perde o jogo, porque já imaginou? O Santos ia perder o jogo com 2 erros de arbitragem. Se não é os jogadores do Santos pressionar a arbitragem, do lance lá que o jogador a bola tocou na mão do Arias, do lance do segundo gol do Palmeiras, eles não ia anular o gol, não. Porque se dependesse do Klaus, não ia anular o gol. Árbitro fraco, horroroso. O Santos, o pessoal, a diretoria, o presidente deveriam tomar providências. Mas não vai fazer isso. Não vai fazer. Porque eu falo assim, o Santos, que foi prejudicado, precisava vencer. O Santos precisava ter, sei lá, os jogadores. Não sei se os jogadores reclamaram no lance. Mas, desculpa, não dá, velho. Não dá. Empatar num lance bobo, assim, num lance assim que era simples. Foi falta no lance do gol da equipe da equipe do Palmeiras. Foi falta do Alan ali, foi claro, a imagem ali mostra que foi falta. É uma pena que o Santos não conseguiu sair com resultado positivo hoje. É uma pena. Mas futebol hoje é que eu te falo. Hoje você tem que, quando você está vencendo por 1 a 0, tem que matar o adversário logo. Tem que fazer 2, 3 a 0, até 4 a 0 se for possível. Dava para o Santos ter conseguido. Só que o time é muito incompetente. Não consegue marcar 2, 3 gols no adversário para que o adversário consiga ter mais dificuldades. É uma pena. Mas o Santos, hoje eu gostei do time, tá? O time não jogou mal contra o Palmeiras, jogou bem. Apesar do empate, que não é um mau resultado, mas tinha que ter vencido hoje, pelas circunstâncias que o time se encontra, que é brigando para não cair. Então o Santos não pode vacilar mais, não pode dar margens de erros. Bom, vamos lá dar as notas aos jogadores, né? A maioria notas boas, tá? Alguns, em exceção talvez, foram regulares, tá? O time não foi mal hoje, eu gostei do time do Santos. Vamos lá. Goleiro Gabriel Brazão, nota 7. Muito bem, fez uma boa partida. Não fosse pelo cartão amarelo, né? Ele recebeu o terceiro, está fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro, acho que contra o Red Bull Bragantino. Depois eu vou revisar ele melhor aí, tá? Mas o Gabriel Brazão está fora do próximo jogo, na sequência do Campeonato Brasileiro. Levou o terceiro amarelo por ter fez muita cera, né?
Fez uma defesa espetacular no primeiro tempo em chute de áreas, mas ficou vendido no lance que acabou em gol do Flaco Lopes. E participou bem do jogo quando foi acionado. Então, nota 7, jogou bem, tá? Não teve culpa no lance do gol, que pra mim deveria ter sido anulado, porque antes do gol do gol do Flaco Lopes foi falta do Alan em cima de Barreal. Não vou cansar de repetir isso. Foi falta clara. Foi muito clara a falta. Pra mim, o Santos foi operado e prejudicado hoje pela arbitragem. Tirando a incompetência do time, tá? Mas o time do Santos foi muito prejudicado no lance do gol. Se o Santos vencesse o jogo, não, eu não sei. Poderia vencer. Ou não sei. Mas poderia ter vencido. Mas no lance do gol de empate do Palmeiras, se foi gol irregular do Arias que colocou a mão na bola, no lance do gol do Palmeiras também, que o Alan faz falta no Barreal, também foi gol irregular. Bom, vamos lá. 7 Gabriel Brazão, nota 7 ao Igor Vinícius. Um dos melhores do Santos na primeira etapa. Teve um desarme crucial no meio campo para o gol de Roleiser na sequência. Ele foi muito bem postado e com muito vigor físico para aguentar o ritmo de jogo. Caiu um pouco de rendimento, caiu um pouco de produção no segundo tempo, quando o jogo começou a passar mais pelo lado do Escobar do que pelo seu. Parece ter sentido um pouco a parte física. Então, por isso que ele caiu um pouco de produção, o Igor Vinícius. Então, nota 7, jogou bem, tá? Lucas Veríssimo também foi muito bem, nota 7. Fez um jogo limpo, sem faltas desnecessárias e com um bom posicionamento. Mas deu um pouco mais de espaço conforme o jogo avançou na etapa final, deixando o Santos vulnerável. Mas jogou bem, tá? Eu gostei da partida do Lucas Veríssimo, foi ótima, uma ótima partida. Jogou muito bem. Então, nota 7 ao Lucas Veríssimo. Luan Pérez, razoável, nota 6, tá? Fazia um jogo razoavelmente seguro atrás, sem grandes sustos, à exceção de lance defendido por Brazão com Arias. Mas deu muito espaço no gol de Flaco Lopes, né? Um lance que era para ter sido anulado o gol devido à falta antes do jogador lá, do Alan, em cima de Barreal, quando pareceu não perceber a movimentação em suas costas. Então, nota 6 ao Luan Pérez. Escobar, razoável também, tá? Nota 6. Cometeu erros técnicos, né, que acabam comprometendo a continuidade das jogadas de ataque, mas na defesa se apresentou como um bom marcador, à exceção do lance que terminou em gol de Flaco Lopes, quando permitiu o avanço de Andreas para dar o passe na área. Então, nota 6 ao Escobar, razoável também, tá? João Schmidt, nota 6 também. Teve a faixa de atuação mais concentrada no setor defensivo, com um alto índice de acertos de passes, equivalente a 85%, tá? Que a porcentagem dos acertos de passes de João Schmidt. E ganhou a vaga de Arão no time titular e foi muito bem. Oliva, nota 6,5, tá? Jogou bem o Oliva. O Oliva, para mim, foi um dos melhores da partida. 6,5. O Oliva ele fez um jogo bastante seguro no meio campo, executando bem a sua função de controlar o jogo. Então ele conseguiu a sua função de controlar o jogo ali e também contribuir com o início da construção ofensiva. Saiu para dar ao Santos mais vigor na marcação com o William Arão, que entrou no lugar do William Arão. Se o William Arão entrou no lugar do Oliva, não foi muito bem. Nota 5, tá, para o William Arão. Entrou na etapa final para dar mais vigor ao time depois de ter perdido a vaga entre os titulares para Schmidt. Ocupou uma faixa um pouco mais avançada do meio campo, com boa movimentação, mas não conseguia mudar o cenário do empate. Então, razoável, nota 5, tá? Pro William Arão, que entrou no lugar de João Schmidt. O Laser, melhor em campo, tá? 8,5, jogou muito, melhor em campo. Benjamin Roleiser, além do gol,
Gol que eleva a nota. Então, nota 8,5 para Benjamin Roleiser, que foi o melhor do Santos na partida, que com bom posicionamento como meia construtor da equipe, tanto mais centralizado como mais aberto quando a jogada é exigida. O time se manteve no ataque muito por sua participação. Marcou o gol no primeiro tempo e um bom chute de fora da área. E, aliás, com golaço, tá? Um belo gol de Benjamin Roleiser, que fez um belo gol. Chutou a bola rasteiro, rasante. Carlos Miguel não conseguiu alcançar. A bola ainda resvalou na trave antes de morrer no fundo das redes. Então, 8,5 para Roleiser, que jogou muito bem na partida. Matheus Xavier, nota razoável, entrou na reta final da partida e pouco conseguiu mostrar. Nota 5, tá? Aliás, sem nota, tá, para o Matheus Xavier, porque não dá para você avaliar um lance bom do atleta, então, sem nota. Gabriel Bontempo, nota 6. Compôs bem o meio campo ao lado de Oliva e o Roleiser um pouco mais avançado, com boa movimentação, e teve uma média de bola de acerto nos passes e contribuiu muito bem. Então, o Gabriel Bontempo, nota 6, tá? Ele fez uma partida razoável, não ainda jogando melhor quando ele vinha jogando nas outras partidas anteriores, mas para mim o Gabriel Bontempo foi razoável hoje. Precisa melhorar um pouco mais os conceitos. Então, nota 6 para o Gabriel Bontempo. Bom, entrou o Zé Rafael no seu lugar. Assim, na verdade... Bom, nota 5, tá, também para o Zé Rafael. Entrou, foi razoável, tá? Não jogou lá aquele futebol, mas longe de ser aquele Zé Rafael que jogou no Palmeiras, tá? Mas dou nota 5 para o Zé Rafael. Barreal, nota 4. Não jogou bem, tá? Jogou muito mal hoje. Longe de ser o Barreal do ano passado, que fez gols, o artilheiro do time do ano passado. Depois que renovou o contrato, o futebol do Barreal sumiu. A verdade é essa, sumiu o futebol do Barreal. E o Barreal não pode perder um gol que ele perdeu no começo do segundo tempo. Se ele faz o segundo gol, eu acho que o Santos conseguiria vencer a partida. Na minha opinião, conseguiria. Espera aí, um momentinho só. Bom, agora eu vou falar aqui sobre o Barreal. O Barreal, ele, para assim, traduzir, ó, entrou junto, não, peraí, junto do Matheus, foi o Zé Rafael. Passou o primeiro tempo um pouco apagado, mas sem comprometer e puxando a marcação na medida do possível. Na etapa final, porém, perdeu um gol cara a cara com o Carlos Miguel e deixou a desejar na atuação. E belo passe do Roleiser, tá? O Roleiser que foi melhor em campo, deu passe pro Barreal, ó, Barreal, toma, ó, pra você fazer. E não fez. Então esse gol fez muita falta. Então, portanto, ele que desistiu de uma jogada esperando a falta, o árbitro não mandou e Santos sofreu o gol. Então, tudo bem, não foi culpado no lance do gol do Palmeiras. Mas claramente foi falta do Alan em cima do Barreal. Não tem como, velho. A imagem mostra claramente que foi falta. O jogador do Palmeiras empurra o Barreal pro chão. Empurra. É falta. E o árbitro, o Klaus, deixou o jogo seguir. Não pode. Aí o Santos tomou o gol. Não pode acontecer isso. É ridículo. Então, pra mim, o Barreal perdeu um gol feito, mas no lance ele sofreu falta, que foi clara. No lance que o Santos sofreu o gol de empate do Palmeiras. Mas é isso aí. O Santos, não vou falar que foi prejudicado, tá? Então, nota 4 pro Barreal. Moisés mal também, nota 3, não jogou nada, tá? Entrou na vaga de Barreal também para tentar fazer algo diferente pelo setor depois de vários erros do argentino. Teve alguns minutos para mostrar serviço, mas pouco fez. Então, para mim, nota 3 para Moisés.
Moisés que não jogou bem, tá? Não entrou bem. Gabigol tem uma importância tática para o time ao segurar a marcação e abrir espaços no ataque, participando bem no jogo na medida do possível, já que em alguns momentos acaba isolado na frente. Razoável o Gabigol, tá? Nota 5,5. Foi razoável o Gabigol. Não foi tão bem, mas também não vou falar que foi tão mal. Mas no segundo tempo ele caiu muito de produção, sumiu no jogo, deveria ter sido substituído. Mas foi razoável na partida. O Gabigol, quando ele começa a buscar jogo, ele perde muito a sua característica. A característica que é fazer gols. Ele não conseguiu ter espaços para conseguir finalizar para o gol. Então, para mim, o Gabigol hoje ele fez uma partida razoável. Entregou bastante para o time no primeiro tempo. No segundo tempo caiu um pouco de produção. Aí em seu lugar entrou o Rony. Mal o Rony, tá? Nota 4 pro Rony. Não jogou nada. Entrou mal na partida. Para dar mais velocidade ao time e tentar ganhar mais nas jogadas de alta, mas teve dificuldades com a marcação. Em algumas jogadas apareceu centralizado. Então, para mim, o Santos, que além de não matar o jogo, e desculpa, outros jogadores que entram não ajudam o suficiente. E o Rony não ajudou o suficiente. E, então, para mim, não entrou bem. Nota 4 para o Rony. Cuca, nota 6,5, tá? Acho que não tinha outras opções a não ser colocar esses jogadores. Para mim, acho que ele deveria ter colocado o Miguelito no lugar do Roleiser. Eu acho que ele iria dar muito dinamismo ao time no meio campo. Então, acho que para mim o Cuca errou de ter tirado o Roleiser, assim, no lugar do Roleiser, colocar o Miguelito no seu lugar. Mas para mim hoje ele foi razoável, o Cuca, tá? Nota 6,5. Eu acho que faltou sorte o Santos ter vencido o jogo hoje, tá, gente? Porque o Santos jogou bem, jogou melhor que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. O Santos jogou muito melhor, foi melhor que o Palmeiras. No segundo tempo, até os 10, quase 15 minutos, o Santos foi bem, mas depois o Palmeiras começou a tomar conta do jogo, e onde o Palmeiras, com as mexidas do time durante o segundo tempo, o time conseguiu criar chances e o Santos baixou suas linhas e o Santos acabou ainda sofrendo um empate, que para mim no lance do gol foi claramente foi falta do Alan em cima de Barreal. Então no lance do gol do Flaco Lopes, que viria empatar o jogo. Então o Santos, para mim, pecou demais nessa partida, nas finalizações, e também ao mesmo tempo foi operado e prejudicado pela arbitragem, pelo seu árbitro Rafael Claus e também pelo VAR, que para mim deveria ter anulado o gol de empate do Palmeiras também. O segundo gol foi corretamente anulado. No lance que a bola bate na mão do John Arias, que é o lance ilegal. Então, para mim, o árbitro e o VAR agiram assim, anularam corretamente o gol do Palmeiras. E deveria ter anulado também o gol de empate do Palmeiras. Porque antes do gol do Flaco Lopes foi falta de Alan em cima de Barreal. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Santos faltou o time ser mais competente. Poderia ter saído com a vitória. E o Santos, a preparação física do Santos é horrível. O time morre demais. E vou falar uma coisa pra você, viu? O Roleiser, agora falando da parte positiva, pra mim o Roleiser, que deu quatro chutes, dentre os quatro, ele fez o gol. Ele jogou muito bem, deu passes, ele deixou o Barreal na cara do gol, no lance que o Barreal perdeu um gol feito. Então, pra mim, ele tá jogando muito bem. E o Cuca achou a posição ideal do Roleiser
no time do Santos. Dá para perceber isso. E o futebol do atleta está rendendo o suficiente. E que continue assim. Eu acho que o Roleiser é um bom jogador. Ele é um jogador que tem um bom passe, é habilidoso, ele consegue dar dinamismo no meio campo, e onde que jogando centralizado ele consegue achar seus companheiros em uma boa posição para fazer o gol. Então, para mim, o Roleiser foi o melhor em campo com 8,5, é a maior nota desse jogo, nessa partida, desse empate, Palmeiras 1, Santos 1. Bom, pessoal, vamos encerrar esse vídeo. Então é isso aí, o Santos Futebol Clube sai na frente, mas cede o empate 1-1 contra o Palmeiras, num gol irregular do Palmeiras, tanto o segundo quanto o primeiro também, tá? Em que o Barreal sofreu a falta antes do gol do Flaco Lopes. Mas agora não adianta lamentar, o empate até que não foi um mau resultado, mas poderia ter vencido. O Santos poderia ter vencido o jogo hoje. Faltou sorte. É isso aí. Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo. Eu volto na próxima semana, claro, falando do Santos. E, claro, vamos falar trazer alguns assuntos. Falar sobre Neymar Júnior. Falar sobre o Roleiser. Também vamos planejar uns temas importantes na semana que vem para falar principalmente de Neymar e também do Benjamin Roleiser, que agora surpreende todos nós santistas. Um dos altos investimentos. O Santos que investiu quase 70 milhões de reais na compra do meio argentino. E agora ele está rendendo o seu melhor. E o Roleiser, vou te falar uma coisa para você, hein? É o carrasco do Palmeiras, hein? Fez um ano passado na derrota do Santos contra o Palmeiras 1-0 na Vila Belmiro. E fez um na casa do adversário. Fez outro gol. Então o Roleiser, ele é o carrasco, até o momento é o carrasco do Palmeiras, né? O argentino, que jogou muita bola, hoje jogou muito bem, que ele continue assim e que o Santos, claro, nos próximos jogos encontre o mais rápido possível o caminho da vitória. Valeu, galera, vou encerrar esse vídeo até a semana que vem e, claro, semana que vem vamos trazer alguns temas importantes sobre o Roleiser e sobre Neymar Júnior, tá bom? Bom, pessoal, vou encerrando o vídeo. Vou encerrando até semana que vem, se Deus quiser, trazendo as informações e, claro, falando mais do alvinegro mais famoso do mundo, Santos Futebol Clube. Valeu, galera, boa noite, até já e tchau.